A pergunta que muita gente faz é: como vamos saber se de fato estamos vivendo na era final? Eu vou te provar hoje que nós de fato estamos na era do fim. E como nós sabemos disso? Basta olhar para o tabernáculo. O tabernáculo é uma figura do que o Senhor está fazendo com a igreja. Então tudo aquilo que o Senhor está fazendo com a igreja, isso foi revelado no tabernáculo. Logo na primeira mobília que Deus salientou na edificação do tabernáculo, já começa um apontamento profético. Que mobília é essa? A Arca do Pacto. A Arca da Aliança era feita de madeira de acácia, revestida de ouro por dentro e por fora. Isso representando a pessoa de Jesus, a parte divina e a parte humana. A madeira de acácia que relata o texto é uma madeira toda trançada, que é advinda de uma árvore que cresce no deserto do Sinai. Observa que essa árvore, ela cresce solitária, ela não fica perto de nenhuma outra árvore, né? As suas raízes é como de uma terra seca, não tendo provisão do solo. A árvore de acácia, ela depende totalmente do orvalho que cai do céu. Olha que coisa interessante. A madeira de acácia, né, que é a árvore de acácia, ela não depende da provisão do solo. Ela depende do orvalho que cai do céu, que desce do céu. Isso é muito profundo. E a Arca da Aliança foi feita de madeira de acácia, né? E se você observar, essa árvore, né, ela vai se enroscando e se tornando uma madeira dura, se tornando uma madeira resistente à pressão, resistente ao sofrimento, ao calor daquele deserto. É por isso que o profeta Isaías, ele disse que Jesus, em sua humanidade, era como uma raiz de uma terra seca, crescendo diante do Senhor, aleluia, porque ele é a madeira de acácia. A sua humanidade é firme, provada e aprovada, tanto por Deus quanto pelos homens, né? Mas observa que a Arca da Aliança, ela não é só madeira, ela era madeira, mas ela também era ouro. Então funcionava assim, ó, era o ouro, aí madeira e por dentro o ouro de novo. Então imagina uma caixa de ouro, aí vem uma porção de madeira, uma caixa de madeira, dentro de uma caixa de ouro, e dentro da caixa de madeira uma outra caixa de ouro. Isso representa que Jesus é Deus essencialmente, porque é ouro, é divino, é eterno, é glorioso, em essência. Então Jesus, ele é em essência, ele é Deus, essencialmente ele é Deus, mas ele assumiu a humanidade, aleluia, madeira de acácia. Então, como ouro, essencialmente ele é ouro, né? Ele é divino, glorioso, mas ele assume a sua humanidade, madeira de acácia. E por fim, essa humanidade que ele havia assumido, ela foi glorificada com a divindade. Ouro de novo. Então, ouro, madeira e ouro. Conseguiu compreender? Então, a arca fala da pessoa do nosso glorioso e bendito Senhor Jesus. E porque Deus começa a construção do tabernáculo exatamente pela Arca da Aliança? É muito simples. É porque se não começar com Cristo, não tem começo. Eu vou falar de novo. Tudo que não começa com Cristo não tem começo. Então, a edificação do tabernáculo deveria começar com a arca, deveria começar com Cristo. Esse é um apontamento profético para Cristo, porque tudo que não começa com Cristo não tem começo. O evangelho que nós pregamos, o nosso evangelho, não é uma doutrina a respeito de Cristo, não. O nosso evangelho é o próprio Cristo, porque sem Cristo não há evangelho, não há nada. Fora de Cristo não tem como, existe a possibilidade de começar algo fora de Cristo. E a humanidade de Jesus, ela se tornou participante da glória divina. Consegue compreender? Quando ele ressuscitou dos mortos, foi mostrado que aquela glória que estava dentro dele, fazia dele o homem aprovado de Deus.
que carregava Deus essencialmente, né? E nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, é o que está escrito. O evangelho se centra nele. Não existe evangelho sem ele. Não existe evangelho sem Cristo. Eu vou falar de novo. Tudo que se diz evangelho, mas que não tem Cristo como centro, não é evangelho. Não existe revelação de Deus sem Jesus. Cristo é a revelação máxima. Não existe salvação do homem sem Cristo, sem Jesus. Sem ele não há. Não existe nada sem ele. Até o nada para existir depende dele, porque tudo tem que começar por ele, por meio dele e para ele, porque sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, sem ele, até o nada não pode existir. Consegue entender? Até o nada para existir tem que começar por Cristo. Antes de Cristo não existia nada. Então, sem ele, nada do que foi feito se fez, incluindo o nada. Consegue compreender? Mas eu vou te mostrar que o tabernáculo, ele é a revelação profética de todo descortinado a edificação da igreja. Na arca do pacto tem algumas coisas sendo semeadas, a começar pela medida, né? O comprimento 2 côvados e meio, a largura 1 côvado e meio, a altura 1 côvado e meio. Agora, observa que as medidas da arca são tudo pela metade, não tem nada completo. E por quê? É simples, porque o Senhor está revelando que o coração de Jesus é um coração de comunhão. Embora em si mesmo ele seja perfeito, no que tem de respeito à obra dele, se é côvado e meio, tem que ter o outro meio. O que é isso? É que no mistério de Cristo está o mistério da igreja. Jesus é na obra de salvação complementada pelos seus. Ele veio nos salvar para nos introduzir numa aliança. E não existe uma aliança só de uma parte. Tem que ter a outra parte, sim ou não? Eu não posso dizer, com a minha esposa, eu tenho uma aliança com ela, se ela não é minha esposa, entende? Não existe aliança só de uma parte, tem que ter a outra parte. E a arca é a arca da aliança. Então isso fala de Cristo vindo se unir a nós. Ele veio fazer uma aliança, né? Esse é o início da obra de Deus. Tem que começar por aí. Não tem como a obra do Senhor começar fora disso, fora do Senhor. Entenda, qualquer coisa chamada de igreja que não começa por Cristo não é igreja. Não é igreja. Pode ser uma reunião de pessoas muito bem intencionadas, pode ser uma reunião de pessoas que têm até bons comportamentos, mas não é igreja. A igreja tem como fundamento a pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus. Jesus em Cesareia de Filipos, ele perguntou aos discípulos: que diz o povo que sou? Que diz os homens que sou? Um diz que é João, outro diz que é Elias, outro diz que é Jeremias, outro diz que é um dos profetas. Aí Jesus de repente olha para os discípulos como que se eles não fossem homens ou como se não fosse do povo e pergunta: mas e vós? Primeiro ele pergunta: que diz os homens que sou? E depois ele pergunta: mas e vós? Como se eles fossem mais do que só homens. O que de fato eram mais do que só homens. Porque agora eles estavam seguindo a Ele, estavam seguindo o Cristo, eles estavam entrando na aliança. E uma vez que nós somos introduzidos nesta aliança, nós não somos mais apenas homens, né? O que diz os homens que sou? O que diz o povo que sou? Não, mas e vós? Né? Vós não é do povo, vós não são homens comuns. Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus olha para ele e diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, o Simão, filho de João, porque não foi nem carne nem sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. E eu te digo que tu também és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? E quem está dizendo eu te digo que tu és Pedro, sobre essa rocha, né? Que rocha é essa? Essa rocha não está falando da própria pessoa de Jesus e nem de Pedro. Essa rocha é a revelação acerca da pessoa de Cristo. O Senhor está dizendo o seguinte: tu és Pedro, e sobre essa rocha, que rocha? Essa rocha
é a revelação da pessoa de Jesus que você acabou de receber, não por carne, não por sangue, né? A igreja é edificada à medida que ela cresce em conhecimento. A edificação da igreja é relacional. A edificação da igreja é experimental com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso tudo começa pela arca. Começou pela arca. Mas qual é a última coisa que ocorre no tabernáculo? A nuvem da Shekinah de Deus. Exatamente, né? A Shekinah do Senhor, ou seja, a glória visível de Deus apareceu e cobriu a casa inteira. Eu não sei se você consegue vislumbrar isso, né? O que é isso, pastor? Que negócio é isso? Não estou entendendo nada. A volta de Jesus com o tabernáculo, com a edificação da igreja. O que é isso? É simples. O processo de edificação da igreja começa com a relação com a pessoa de Cristo, mas termina com a vinda da glória. E a glória enchendo a casa significa Cristo voltando para ser glorificado pela igreja. Não só pela igreja, mas na igreja. Porque o que é o tabernáculo se não a igreja? Aquele que tem esperança na volta do Senhor se torna a casa de Deus. E observa que a glória que antes estava apenas sobre a arca, agora tomou a casa toda. Antes a glória era restrita ao Santo dos Santos. Antes a glória era restrita à Arca da Aliança. Mas agora, no final da edificação do tabernáculo, a glória encheu a casa toda. O que é isso, pastor? É aquilo que começou só com Cristo, vai se tornar porção de todos nós. O que é a glória enchendo a casa? Ele fala sobre os incrédulos que perseguem os cristãos, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. A glória que estava só sobre a arca saiu fora da casa, e aí quando se olhava para a casa, ela estava toda cheia da glória. Eu não sei se você está entendendo isso. Eu não sei se você está conseguindo compreender isso. Por um lado, Cristo, Ele está dentro de nós. A arca escondida dentro do santuário. Mas quando Ele voltar, Ele vai sair de dentro de nós como glória. E as pessoas vão ver que de fato cada um de nós éramos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Hoje eles zombam, hoje eles perseguem, hoje eles criticam, mas eles verão essa glória saindo para fora, aquela glória que estava escondida. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestados com Ele em glória. Aleluia, aleluia. Por um lado, Cristo volta para nós. Por outro lado, Ele irradia de dentro de nós. Você consegue imaginar essa cena? Ele virá para os seus santos. Mas Ele não só vai voltar para nós, mas Ele também vai irradiar de dentro de nós. Cristo não está dentro de você? Sim, Ele está aí dentro. E uma vez que Ele está dentro de você, Ele virá dos céus. Mas também a glória dele que está aqui dentro vai irradiar. Em um piscar de olhos, seremos arrebatados e apareceremos brilhando como o sol. Oh glória! Cristo não voltará apenas para ser glorificado por nós, mas Ele voltará para ser glorificado em nós. Oh Senhor, que coisa linda, esse momento da glória saindo de dentro de nós e nós resplandecendo como o sol no reino do Pai. Significa a chegada do reino dos céus, é a manifestação do reino visível, do reino milenar. Isso está ligado com a segunda vinda de Jesus e a manifestação do seu reino no milênio. Por isso, se a primeira coisa que começa é a arca e a última é a glória enchendo a casa,
Isso indica que no processo de edificação da igreja, o primeiro assunto que o Espírito Santo trabalharia no seio da igreja, historicamente, seria com respeito à pessoa do Senhor Jesus. E o último assunto, para encerrar a edificação, seria o assunto relacionado à glória vindoura. Sabe o que isso significa? Que o fato de eu estar aqui, nesse vídeo, falando essa palavra, e o Senhor está revelando numa geração toda a iminência da sua chegada, é porque esse momento de fato está chegando. O momento da glória, que é o momento da sua vinda. Porque todas as outras coisas já foram trabalhadas na construção desse tabernáculo, que resta agora é a glória vir tomar a casa. Maranata, Maranata, vem Senhor Jesus. Jesus vai ser glorificado nos seus santos, as pessoas vão ficar embevecidas, as pessoas vão ficar em êxtase, entusiasmadas, encantadas, maravilhadas, deslumbradas com essa glória revelada nos filhos. Hoje você dá testemunho de Jesus, fala que é filho de Deus, ninguém dá crédito, ninguém acredita. Como muitos que vêm aqui nos comentários da página, nos vídeos, e zombam, criticam, escarnecem, mas naquele dia todos vão saber quem você é de verdade. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. A glória está dentro, mas vai sair para fora. Hoje a glória do Senhor está dentro de você, mas ela vai sair para fora, e todos vão ver que de fato éramos filhos de Deus. É esse momento que estamos aguardando. Agora, o que é maravilhoso é que esse conhecimento da glória e da vinda do Senhor Jesus permaneceu oculto na história da igreja por muito tempo. Foram 3 séculos, 300 anos que o Espírito Santo ficou batendo ali na mesma tecla, trabalhando no seio da igreja, para que ficasse claro sobre a pessoa de Jesus Cristo. Depois mais 200 anos para falar da pessoa humana de Jesus. E só lá pelos anos 600 e 700 é que começou alguns lampejos da obra de Jesus, apontando então para o propiciatório. Agora preste atenção. Os pais da igreja, os irmãos da escolástica medieval, eles não pararam para calcular sobre isso, eles não pararam para falar, não, a edificação da igreja ela tem que se dar assim, porque o tabernáculo... Não, eles não pensaram nisso. Começou com a arca, e depois para o propiciatório, ou seja, começou com Cristo, com a divindade, e depois foi para a obra de Jesus. E só lá pelos anos 1000 é que os irmãos começaram a ter clareza sobre a obra da expiação do Senhor. Anselmo de Cantuária, ele escreveu um livro chamado Por que Deus se fez homem? Nesse livro, foi a primeira vez no tratado cristão que a doutrina da propiciação e da expiação foi melhor compreendida. Eles não compreendiam sobre esse assunto. Em seguida vem as cortinas, as tábuas, apontando então para a justificação. Lutero, foi levantado para que, com base na expiação, se falasse da justificação pela fé. Olha como uma coisa está linkada à outra. Isso já era nos anos 1500. As primeiras 10 cortinas do tabernáculo eram feitas de linho. Isso ainda fala da justificação pela fé. Essas cortinas eram bordadas com querubins, estofa azul, púrpura e carmesim. Como isso é magnífico, meu povo. Ele tem o ouro da divindade e a púrpura da realeza. Seu caráter é real, seu caráter é glorioso. Não há falha no caráter de Jesus. Sua humanidade é tão estável. Ele nunca fala quando não é para falar. E ele também não se cala quando tem que falar. Ele nunca pede desculpa pelo que fala. Um homem que nunca pede desculpa na vida, ou ele é muito orgulhoso, ou é doido, ou é muito santo. Que no caso de Jesus,
é que Ele é santo mesmo. Você nunca o verá pedir perdão. Você nunca vai ver Jesus pedindo perdão. Ai, Pedro, me desculpa. Eu estava nervoso aqui, né? Pastor, por que Jesus não pede desculpa? É porque Ele não tem do que se arrepender. Ele não tem que se arrepender. Ele chamou Pedro de Satanás e não pediu desculpa. Ele não tem do que se arrepender. Ele é um linho branco, torcido e firme, que tem um caráter real de púrpura. Púrpura é a cor azul misturado com vermelho. O azul fala do que é celestial, o vermelho fala do que é terreno, né? E isso é o que forma um rei verdadeiro, porque o rei verdadeiro é aquilo que é homem e Deus juntos. Homem e Deus juntos é o reino. Então o que vai formar o reino milenar? Homem e Deus juntos. Mas apesar de ele ser perfeito e ter crédito nele mesmo, ele tomou sobre si nossa maldição, o que aponta para as 11 peles de cabras no tabernáculo. Ele se fez pecado por nós, mas o Senhor mesmo declara que é por nós que ele se fez pecado, porque ele mesmo é puro. Ele não está morrendo porque ele falhou em alguma coisa, não. Ele não está morrendo porque é culpado, ele está morrendo pelos culpados. Entende? Então, ele é feito pecado posicionalmente, mas nunca intrinsecamente. Intrinsecamente, ele sempre é o linho branco. É por causa de mim e de você que ele está tomando uma culpa que ele nunca mereceu. Nós merecemos, ele não. Então, com o seu linho branco, ele acredita a nós, nos dando justificação. Enquanto que a remissão tem a ver com aquilo que ele sofreu em nosso lugar, a justificação tem a ver com o crédito que é ele mesmo, puro e aceitável diante de Deus, nos vestindo. Então ele nos veste. Então a remissão ele sofreu por nossos pecados, mas a justificação é ele nos vestindo com a sua pureza, né? Então justificação é diferente de perdão. Justiça é positivo, enquanto perdão é negativo. Nós tínhamos uma dívida, Deus nos perdoou. Não devo mais nada. A questão do pecado está resolvida. Mas pode ser que eu não tenha ainda dignidade para mim se assentar na mesa com Ele. Eu tenho créditos infinitos por causa do Filho de Deus. Do mesmo jeito que Deus aceita Cristo, Ele me aceita. Isso é por causa de mim? Não. Isso é por causa de Cristo que me vestiu. Então, nós somos vestidos por Cristo e por causa dessa vestimenta que é Cristo em nós, é que Deus nos aceita. Se não fosse Cristo nos vestindo, Deus jamais nos aceitaria. Então, a redenção, ela descansa na justificação e a justificação descansa na expiação. Por isso, a pele de cordeiro sobre as camadas de pele de cabra. E, por fim, a pele de foca, né, cobrindo tudo, apontando para o poder preservador de Deus, para nos preservar em toda a obra de Cristo. A pele de foca é uma pele dura, suportando o calor, suportando a areia, a tempestade do deserto. Isso é o que Jesus diz. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Mas Deus não parou na reforma. E as partes do tabernáculo estão sendo colocadas. E as partes do tabernáculo sendo colocadas fala do viver normal da igreja. Sem clero, sem doutrina, sem os nicolaítas. E a luz da vida da igreja que queremos viver começa a brilhar. Isso é o tabernáculo ficando pronto, nas medidas exatas de Deus. Ainda que toda a igreja ainda não teve essa revelação, mas esse processo já se deu. Para Deus tudo já foi. Então começamos a entender o que é a igreja, para que estamos aqui como filhos de Deus, mas qual é o fim disso tudo? A glória vindoura. Deus quer uma casa edificada para que Ele possa encher e glorificar essa casa, para que a glória dele apareça visivelmente sobre toda a terra. Isso é a segunda vinda de Cristo. Mas esses assuntos sobre a vinda de Cristo e sobre o reino de Deus só começaram a clarear a partir dos anos 1800 para cá, só a partir do século XVIII. Está entendendo o processo de edificação? Quando os apóstolos estavam aqui, tudo estava claro para eles, mas eles partiram. Então o Espírito Santo começou a introduzir a igreja em um crescimento da verdade, e ele foi fazendo isso de acordo com a figura ilustrada da edificação do tabernáculo. Mas o incrível de tudo isso é que ninguém pensou, vamos fazer assim porque o tabernáculo é desse jeito. Não, ninguém nem sabia que era a tipologia do tabernáculo na época. Mas isso indica que se você está nessa página assistindo esse vídeo com a esperança da vinda do Senhor, se alegre, porque nós estamos fazendo parte do último processo da edificação da igreja. Isso tudo indica que estamos no caminho certo. E nós chegaremos ao ponto de Jesus voltar.
e ser admirado nos seus santos e estabelecer o reino que é tipificado pela glória enchendo a casa. E após isso, entraremos no reino milenar, onde esse reino que hoje é uma realidade em cada crente, esse reino será manifestado. Então não perca a esperança na vida do Senhor. A edificação da igreja começou na Arca da Aliança, tudo começa com Cristo, mas encerra com a glória enchendo a casa, encerra com a vinda gloriosa do Senhor. E nós estamos exatamente nessa era, anunciando a volta do Senhor. Isso significa que muito em breve a glória vai encher a casa, ou seja, o Senhor vai voltar. Amém? Se você ainda tem esperança no arrebatamento, não deixe de compartilhar esse vídeo e deixar o seu comentário aqui embaixo. Que o céu te abençoe, em nome do Senhor Jesus.